Agora é o momento do banquete. Quero saudar a amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha de casa, um abraço apertado, um beijo carinhoso. Que bom que você está aí do outro lado, partilhando essa bênção que é estar na presença do Senhor. Nesse momento, quero convidar você que pode abrir a sua Bíblia no livro do Dr. Lucas, capítulo de número 10, do versículo 25 ao 37. E a proporção que você for encontrando, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, do versículo 25 ao 37. Uma leitura um pouquinho longa. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, do 25 ao 37. E este certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de lá. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastaste a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Palavra de salvação. Paizinho querido, nesse momento, Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo, Senhor, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, mas também reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua bondade e misericórdia. Muito obrigado porque o Senhor está aqui conosco, o Senhor está junto de nós, o Senhor está em nós, e nós te agradecemos pela Tua doce presença. Te louvamos pela Tua palavra, que é sempre poderosa e eficaz, e que ela venha ao encontro das nossas necessidades nessa noite, que nós
precisamos receber nessa noite. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, podem se assentar. Amados, quando nós trabalhamos a questão da identidade, entender quem é Deus nas nossas vidas e quem nós somos a partir de Deus, as coisas começam a tomar um outro sentido, um novo rumo na nossa vida e na nossa caminhada. Porque quando nós entendemos quem é esse Deus a quem nós servimos, nós não podemos continuar sendo os mesmos. E esse texto é um texto que apresenta o Evangelho de uma forma muito especial. Se eu sei quem é Deus na minha vida, o que Ele representa na minha vida, se eu sei quem eu sou em Deus, eu também preciso entender que há um propósito na minha vida, há um propósito para eu existir e há uma forma de existir e de viver. Nós entendemos que, como eu estava falando pela manhã, ser cristão é muito mais do que simplesmente vir à igreja. Vir à igreja é extremamente importante e a gente vive em tempos em que as pessoas têm desvalorizado isso. Têm dito que não há necessidade de nós estarmos aqui. Agora com as redes sociais, onde os cultos são propagados, as pessoas estão dizendo que nós podemos servir a Deus, participar dos cultos online, porque isso é muito bom. E realmente é muito bom quando a gente não tem possibilidade de estar na presença do Senhor, porque isso aquece os nossos corações, nos preenche um vazio, mas nada substitui isso que nós estamos tendo aqui, essa comunhão, esse entrosamento, o olho no olho, eu poder observar as suas expressões, eu poder ver como você está reagindo, eu perguntar a você e saber não só através daquilo que você verbaliza, mas através do seu gestual, do que o seu corpo fala. Sentir o calor, sentir o perfume, o aroma, sentir o toque, a presença dos irmãos, isso é muito bom. E nós estamos vivendo num mundo que tem desprezado, hoje nós temos valorizado as questões virtuais. Tudo que é virtual é melhor, porque no virtual é um outro mundo, parece um mundo paralelo. Mas o virtual não pode ser um mundo paralelo, porque nós não vivemos nas ondas, nas conexões. Mas nós somos pessoas que precisamos estar juntos. Nós fomos criados para viver juntos. Nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Somos pessoas de relacionamento. Porque o Deus que nos criou, o Deus que nos formou, é um Deus de relacionamento. Um Deus de comunhão, um Deus que quer estar junto, um Deus que se interessa por nós. Então, a exemplo do nosso Deus e do nosso Senhor, do nosso Pai, nós precisamos também ter essa interação uns com os outros, estar perto, entender os outros, porque isso é muito bom e isso é muito gostoso. E naquele momento em que o Senhor estava ali ensinando a palavra e compartilhando essa palavra, nós entendemos que muitas pessoas olhavam para Jesus e viam em Jesus alguém que vem tirar as pessoas da sua zona de conforto, alguém que vem confrontar as pessoas. E então os doutores da lei estavam sempre tentando achar um meio de ver se pegava Jesus em alguma falha, alguma brecha. E nós precisamos entender que o mundo também olha para nós, está sempre tentando achar algum defeito, achar algum erro, algo que possa nos envergonhar, que possam nos questionar e que possam principalmente duvidar do poder e da existência do nosso Deus. Mas nós vivemos no mundo e nós cremos num Deus de relacionamento. E nós fazemos o nome de Deus conhecido, nós materializamos a presença de Deus através das nossas ações. São as minhas ações que vão expressar e que vão demonstrar às outras pessoas a presença de Deus no nosso meio. Então as pessoas vão conhecer Deus através de mim, elas vão conhecer Deus através de você, através
lugar. Então Deus quer nos tirar dessa zona de conforto. E vamos entender, zona de conforto essa coisa que nós temos vivido assim, né? Essa forma que nós temos vivido assim, meio que entendendo que evangelho é aquilo que acontece dentro das quatro paredes, mas entendendo que nós precisamos ir além, porque o tempo de excelência não é fazer mais, não é uma igreja que vive no ativismo das programações, mas uma igreja que vive com excelência o amor e a graça de Deus. E aí eu olho para esse texto e Deus começa a falar comigo que nós precisamos ser essa igreja que está habilitada, essa igreja que está preparada a falar do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo, mas não falar verbalizando, mas falar fazendo, falar agindo, nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso cotidiano. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem falado conosco. Porque quando nós estamos nesse lugar, nós estamos aqui para receber do Senhor, mas nós somos desafiados a colocar em prática tudo que nós estamos recebendo fora das quatro paredes. Porque nós somos igreja aonde quer que nós estejamos. Nós somos igreja, precisamos ser igreja. E aí, não vou te dizer o que você tem que fazer. Tem gente que acha que ser igreja é pro meio da praça e ficar pregando, né? Recitando alguns versículos. Outros vão achar que é distribuir folheto. A forma que você vai ser igreja, Deus vai te tocar, Deus vai falar com você. Mas o que nós precisamos entender é que precisamos ser igreja. Porque Deus conhece a minha estrutura, conhece a sua estrutura, conhece a sua capacidade, porque Ele que te habilitou, Ele que te criou, mas nós precisamos ser igreja. E o texto nos chama a atenção porque nós muitas vezes, se dizemos que tem os crentes não praticantes, nós também encontramos no nosso meio os crentes profissionais. Aqueles que são profissionais do meio. E aí, o texto vai falar a respeito disso. O crente profissional. E isso é algo muito sério, porque muitas vezes eu e você, sem querer, acabamos passando por crente profissional, né? Aquele crente que já está acostumado com as coisas de crente. E os doutores da lei, eles questionam o Senhor Jesus, eles sabem recitar a palavra, e nós também conhecemos a palavra, nós também sabemos falar os nossos versículos, aquelas palavras naquele momento que para a gente parece que faz todo sentido, mas para quem está recebendo não faz sentido nenhum, porque amar a Deus sobre todas as coisas não é simplesmente saber recitar. Amar o próximo como a ti mesmo não é somente ser cordial e simpático com aqueles que pertencem ao nosso círculo de relacionamento, mas é entender que aonde quer que nós estejamos, nós precisamos ali manifestar a graça e o amor de Deus, sem questionar, sem achar desculpas, né? Porque os doutores da lei, eles recitavam porque eles queriam se desculpar daquilo que faziam. E o Senhor Jesus Cristo é muito interessante que ele começa a usar o conhecimento e a própria palavra para confrontar. E aí ele começa a contar uma historinha, que a gente pensa que é historinha, mas acontece todo dia. Então é uma história, é um fato real e verdadeiro, porque nós vivenciamos esse fato. E ele diz que certo homem, ele foi assaltado e desse assalto ele quase perdeu a sua vida e ficou jogado e prostrado. E de repente passava pelo aquele caminho, por aquele lugar, um sacerdote da lei. E o que a gente pensa a respeito do pastor? Quando a gente ouve alguma notícia na televisão que alguém fala assim, foi o pastor fulano de tal, a gente diz, pastor fez isso, por quê? Porque a gente imagina que o pastor é uma pessoa boa, o pastor é uma pessoa séria, o pastor é uma pessoa correta, uma pessoa íntegra. Quando a gente fala que foi um crente que fez determinadas coisas, nós ficamos assim, mas fulano é crente e fez isso, por quê? Porque
somos crentes profissionais às vezes, porque muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, mas não praticamos a palavra de Deus. Nós somos igreja, e como igreja precisamos ter um posicionamento diferente. O profissional, o crente profissional, ele vive de acordo com o lugar onde ele está. Mas eu preciso entender que se eu sou um cristão verdadeiro e autêntico, independente do lugar, da circunstância, eu vou sempre dar um bom testemunho. Eu lembro uma vez que eu estava no sacolão fazendo compras e eu tenho a minha própria técnica de compra quiabo. Quem já me ouviu pregar já ouviu essa história algumas vezes, né? Então eu vou lá, pego o quiabo, seguro pela pontinha e fico lá balançando. Então estava eu lá no sacolão com a minha técnica de compra quiabo, porque eu não gosto de levar o quiabo quebrado para casa. Ele tem que chegar na minha casa inteirinho, porque eu tenho algumas maniazinhas, né? Então ele tem que chegar em casa perfeitinho. E aí eu compro, aí eu pego o quiabo, fico lá balançando, e eu gasto tempo nisso, porque eu vou lá, olho, naquele daí para ficar, fica bom. Então eu pego ele, balanço, e aí tá. Tô lá escolhendo meu quiabo, o sacolão estava vazio, e aí na hora de eu pagar, a dona do sacolão olhou para mim, estava ali observando. Aí, estava vendo a minha técnica de comprar quiabo. E ela falou assim, muito obrigada, porque todos os dias a gente perde uma quantidade imensa de produto, porque as pessoas vêm aqui, elas pegam, quebram e não levam, e largam lá dentro. Obrigada, porque você estava ali comprando com todo carinho, né? Colaborando. Aí eu fiquei assim, né? Gente, olha só, as pessoas estão nos observando. Em todo tempo as pessoas estão olhando para nós. Então as pessoas estão olhando para nós. E eu acho que é muito triste quando as pessoas te veem em determinadas situações e depois te encontram naquele lugar onde é santo, naquele lugar onde é especial, naquele lugar onde é sagrado, e as pessoas ficam assustadas. Você é crente? Você que aquele dia estava fazendo isso, isso e isso, você que naquele dia teve aquela reação assustadora e espantosa, você que não foi capaz de estender a mão ao necessitado, você é crente. E aí é nessa hora que a gente percebe o quanto nós temos sido profissionais do Evangelho e não cristãos autênticos e verdadeiros, porque não vivemos de acordo com a palavra de Deus. E aí nós vamos ver que tanto o sacerdote quanto o levita poderiam ser o quê? Os mocinhos da história. E o samaritano não era o mocinho da história, porque o samaritano fazia parte daquele povo em que os judeus tinham verdadeira aversão. Porque se a gente for olhar lá na história, quando morre o rei Salomão e o seu filho toma posse do trono, há um desentendimento, porque Roboão, em vez de se aconselhar, seguir o conselho daqueles que tinham mais entendimento, daqueles que conheciam as coisas e dão bons conselhos, ele vai se aconselhar com aqueles que não sabem nada, daqueles que são jovens como ele, que não têm experiência. E as atitudes de Roboão naquele tempo causou todo esse distanciamento e todo esse problema, a divisão, a ruptura entre as tribos, entre o povo de Deus. Porque muitas vezes a ruptura no nosso meio, porque nós não sabemos lidar uns com os outros. Nós estamos dentro da casa do Senhor, dizemos que somos do Senhor, mas não servimos ao Senhor. Por quê? Porque servir ao meu irmão é servir ao Senhor. Eu achei muito interessante que a Gênesis, ela deixou aqui o Ministério da Música assim todo... Como? Que? Da onde? Que louvor é esse? A gente não sabe tocar. E eles poderiam simplesmente abandonar a Gênesis. A Gênesis não combinou, não falou nada. Ela que se vire. Eu achei muito interessante que aos pouquinhos, cada um deles foi lá percebendo
nós deixamos de atender ao necessitado porque estamos muito ocupados com a obra. E nos esquecemos que a obra do Senhor é levar o nome do Senhor, é levar o Senhor àqueles que carecem, àqueles que precisam, àqueles que necessitam do auxílio e da ajuda do Senhor. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. Sabemos que precisamos tomar alguns cuidados, é verdade, precisamos tomar alguns cuidados, mas nós precisamos entender que nós não estamos aqui para julgar ninguém, para estabelecer sentença sobre a vida de ninguém. Nós estamos aqui para apoiar uns aos outros, porque quando nós apoiamos uns aos outros, nós estamos fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Glória a Deus, aleluia. Quando nós nos unimos para abençoar a vida de outras pessoas, não é o nome da igreja que deve estar em evidência, mas é o nome do Senhor Jesus Cristo que precisa ser evidenciado, porque é Ele, o Senhor da obra. Nós somos apenas seus auxiliares. E quantas vezes nós temos dificuldades de entender quem é o nosso próximo, porque o nosso próximo, nós muitas vezes queremos que seja aquele que nós temos um bom relacionamento, aquele que nos elogia, aquele que está sempre aplaudindo, aquele que está sempre junto conosco. Ah, se você vai, eu vou. Nós precisamos entender que nós fazemos para o nome do Senhor. O nosso trabalho é servir ao Senhor com paixão, com alegria, com integridade, inteireza de coração. E aí eu quero terminar dizendo que quando nós estamos vivenciando, né? Quando nós estamos vivendo esse evangelho de forma inteira e íntegra, nós sempre falamos que nós queremos ser uma igreja de 1 milhão de discípulos. Vocês já ouviram isso? Desde o tempo do Paulo Lockman que a gente fala, a gente persegue essa meta. E tem hora que parece que isso está tão difícil, gente, tão longe, né? Ontem ele estava compartilhando comigo uma estatística que no jornal Avante, não é isso? O expositor cristão, que o Avante já encerrou os seus trabalhos. O expositor cristão disse que nós crescemos 6%. E aí eu comecei eu terminar aqui, né? Comecei a fazer umas contas. Gente, mas nos últimos anos nós perdemos tanta gente. Aí eu comecei a pensar assim, no distrito de onde eu vim, nos últimos 6 anos, nós não abrimos nenhum novo trabalho. Pelo que eu tive notícia, aqui, não vou dizer nos últimos 6 anos não, né? Mas vamos dizer assim, nos últimos 2 anos, o distrito abriu algum novo trabalho? E nós queremos ser uma igreja aqui de milhões, mas nunca seremos uma igreja de milhões se não entendermos que para sermos uma igreja grande precisamos cuidar de um de cada vez. Começa com um. Começa com um. E aí eu lembro de uma historinha que agora eu não sei se é exatamente isso, mas eu lembro que tinha um menininho que foi visitar a casa de Wesley e ele se ajoelhou nas marcas dos joelhos de Wesley, que Wesley ele tinha o hábito de orar, que Wesley era um homem de oração, e ele orava com intensidade por longos períodos a ponto do assoalho aonde ele se ajoelhava deixar as marcas do seu joelho. E a professora levou aquelas crianças ali para conhecer a casa de Wesley e na hora de ir embora, o menininho havia
E às vezes a gente acha que investir na vida de uma pessoa, né? A gente quer ganhar a multidão. Vamos fazer evangelismo. Todo mundo vai para a rua distribuir folhetinho, fala que Jesus te ama. Aí, hora do culto. Como é que é a expectativa da igreja? Vai vir milhares de milhões para dentro do templo. Aí às vezes vem um. Aí como é que fica? A igreja fica desmotivada. A igreja fica. Tipo, se pudesse eu nem ia pregar a palavra, porque só tem um. E às vezes a gente não se dá conta que se você fizer um trabalho bem feito com aquele através daquele você pode ganhar milhões. O samaritano não perguntou a origem, não perguntou o que ele estava fazendo na rua, não perguntou se ele tinha dinheiro para arcar com as despesas. O samaritano pegou aquilo que ele tinha. Ele tinha o óleo, o azeite, derramou o azeite para acalmar as feridas. Usou o vinho para esterilizar essas feridas. Ele usou aquilo que tinha. Trouxe refrigério sobre a vida daquele homem. Depois colocou aquele homem sobre o seu animal. Levou até uma hospedaria. Contratou os serviços daquele lugar para cuidar da vida daquele homem. E se responsabilizou por a vida daquele homem, dizendo: olha, daqui a tantos dias eu estarei de volta. E se qualquer coisa que ele precisar, eu estou aqui, eu me responsabilizo por ele. Às vezes nós achamos que pregar a palavra, evangelizar, é entregar um folheto. Não é só entregar um folheto, é você entender que você passa a ser responsável por aquela vida. Ser responsável por alguém dá trabalho, né? Criança, a gente ainda fala assim: senta aí, menina. Senta aí, menina. Não faz isso. Como é que você faz isso com um adulto? Mas nós precisamos entender que se queremos ver a nossa igreja recebendo e recebendo e recebendo pessoas, precisamos nos tornar responsáveis por essas pessoas. Abraçar e dizer: olha, eu sou responsável por você. Eu não sei se o Rafael e a irmã Regina estão cientes, porque eu não falei, né? Mas domingo passado, quando a gente recebeu a família do Marcelo, quando nós recebemos a Sônia, vocês são responsáveis por eles. Para orar, para jejuar, para acompanhar, para se alegrar, mas também para chorar, para auxiliar. Nós precisamos ser assim, olhar uns para os outros e falar assim: a partir de hoje eu sou responsável por aquela irmãzinha ali. Não, eu sou responsável por aquele irmãozinho ali. Aquele dali que entrou hoje, está vindo aqui na minha igreja pela primeira vez, pela segunda vez, eu sou responsável por ele. Eu vou anotar o nome dele, eu vou anotar o número de telefone dele, eu vou anotar o endereço dele. Eu sou responsável pela vida dele. Eu não preciso que a pastora venha me designar para esse cuidado. Mas se eu sou um cristão autêntico e verdadeiro, eu entendo que essa é minha tarefa, essa é minha função. Na minha rua, quantos servem ao Senhor? Não sei, mas se eu sei que não servem, eu preciso na minha rua me levantar como homem e mulher de Deus, responsável pela minha rua, responsável pelos meus vizinhos, no meu trabalho, na minha escola, aonde eu estou, eu preciso entender que eu sou responsável por aquelas vidas, porque eu conheço a palavra do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós estamos aqui orando,
pedindo: Senhor, manda vidas, Senhor, manda vidas, Senhor. As vidas entram, as vidas passam, as vidas vão, e a gente continua fazendo o quê? Manda vidas, Senhor, manda vidas. Nós precisamos cuidar das vidas, porque o Senhor nos pedirá conta de tudo quanto fizemos ou de quanto deixamos de fazer. É nossa responsabilidade. E nesse segundo semestre, nós estamos imprimindo um novo ritmo, um ritmo de viver com excelência aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, e que nós possamos fazer isso entendendo que há um compromisso e que há uma responsabilidade. Amém? Você entendeu que você é responsável? E eu sou responsável pela sua vida. Sou responsável por orar por você, acompanhar você, incentivar você, motivar você, mas não fazer por você. Não fazer por você. Dia desse eu estava lendo um livro, e aí ele estava falando que quem gera a ovelha é ovelha. Pastor apacenta a ovelha. Se eu não cuidar de vocês, o Senhor vai chamar a minha atenção. Mas se vocês não gerarem filhos e filhas, Deus também chamará a atenção de vocês. E que nós possamos ser essa igreja que tem paixão por vidas, paixão por cuidar, paixão por gerar, paixão por trabalhar, porque nós não somos crentes não praticantes, nós não somos crentes profissionais, nós somos homens e mulheres que vivem com integridade e verdade o Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, que você se coloque de pé. E eu quero te desafiar nessa noite a você dar uma